Obrigada, doutora. Doutor, pela defesa? Tenho sim, excelência, obrigado. Pois não. Boa tarde, senhor policial militar, Rafael. Boa tarde. Qual que é a graduação do senhor? Segundo sargento. Tá. Na época, o senhor tinha qual patente? Salvo engano, terceiro sargento. Tá certo. Eu observei que o senhor está consultando aí alguns apontamentos, é isso? Isso. Tá. O Yuri, que o senhor falou agora há pouco aí, que estava junto com o réu, o senhor conseguiu observar se eles tinham uma relação também de amizade? Não sei dizer isso. Não sabe, né? Você sabe se o Yuri fez alguma representação contra o réu? Desconheço. Tá. O senhor participou de alguma audiência contra o réu ou essa é a primeira? Primeira vez. O documento, supostamente falso, ou falso porque a perícia constatou, estava na posse dele ou no veículo? Na posse dele. O senhor disse que estava de serviço aquele dia, é isso? Sim. Tá. Qual que era o batalhão do senhor? Quarto batalhão de choque. 4º Batalhão de Choque, né? Isso. Tá. E fazia patrulhamento pela área ou estava se deslocando? Naquele dia nós estávamos numa chamada Operação DG, né? Que é o, entre aspas, o bico da polícia, né? Certo. Pela sua experiência, na época o senhor disse que já era sargento, né? Sim. Era terceiro, né? Isso é Tá. sargento. Pela sua experiência como terceiro sargento, a falsificação era grosseira? Como eu nunca vi um documento de policiais federais, né, eu não sei informar se seria grosseira a olho de um policial federal, por exemplo, né? Mas, para mim, se ele apresentasse e fosse um policial mesmo, eu não saberia dizer se era falso ou não. Tá. O senhor também comentou que foi solicitado por um transeunte. Por que esse Sim. transeunte o solicitou? Igual eu comentei, né, no começo da minha fala, ele achou uma situação estranha, né? Um policial andando sozinho, sem alguma aventura próximo, né? Uma aventura caracterizada. E nós achamos que isso seria uma ocorrência realmente, né? Que um policial poderia estar precisando de algum apoio, que foi dar voz de prisão, alguém fugiu, algo do tipo. Tá. Então foi um cuidado e não um perigo. Só para ficar claro, ele mesmo disse para o senhor que o documento era falso logo na abordagem, no meio da abordagem ou no final? No começo da abordagem, ele se identificou como policial, que era policial, né? Conforme as perguntas peculiares que fizemos, como qual o tempo de serviço tem na procuração, qual seria a sua unidade de trabalho, ele ficou meio sem ter resposta, né? Foi o que gerou então a suspeita de que não seria um policial. Tá certo. Senhor Sargento Rafael, obrigado pela colaboração. Excelência, devolvo a palavra, estou satisfeito. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Doutor, pela defesa, tem perguntas? Tenho sim, excelência. Obrigado. Boa O tarde, microfone do senhor. senhor está fechado. Me perdoe, excelência. Eu tenho sim, obrigado. Senhor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Senhor Rodrigo, o senhor trabalhava em qual batalhão na época? Quarto de choque. 4º de choque. Tá. E estava de trabalho aquele dia? É DG que a gente fala, é um trabalho extraordinário que a gente faz na folga, mas é pela polícia mesmo. Tá. O senhor falou que tinha um sargento, o sargento era o seu comandante? Sim, era comandante de equipe. Tá. O senhor na época tinha qual graduação? Cabo. Tá certo. Não ficou claro para mim, até peço perdão à doutora magistrada, se ela já fez a pergunta, essa ocorrência foi paga pelo cupom, alguém acionou na rua, como é que foi? Foi um acionamento na rua, a gente estava patrulhando normalmente e uma pessoa informou que tinha um policial com
com um distintivo na rua, e ele não tinha visto nada, viatura nada, e foi o que a gente até achou estranho, porque geralmente alguém até pode verificar uma pessoa na rua e não aciona a gente, é normal. Só que dessa vez não, a gente não sabia se estava acontecendo alguma coisa, o que aconteceu para ensejar a pessoa a fazer contato com a gente. Aí a gente começou a fazer um patrulhamento com vistas. Tá. Não é normal um policial federal ou um policial civil que usa traje civil andar na rua? É normal, por isso mesmo. O que a gente achou estranho foi um civil vir falar conosco que ele tinha visto um policial com um bolachão, com um distintivo na roupa e veio falar com a gente, porque normalmente os civis eles veem isso, mas não chegam a comentar com a gente. É normal, é algo que o senhor mesmo disse, é normal. Só que como vieram falar pra gente, a gente achou estranho, achou que estava acontecendo alguma coisa. E foi aí onde que a gente começou a patrulhar com vistas. Tá, e essa pessoa, esse transeunte aí, esse civil, qual que era a preocupação dele? A pessoa estava oferecendo algum risco? Não, ele não chegou a falar que estava oferecendo risco, ele falou que achou estranho. Aí por conta que ele entrou em contato com a gente foi o que deixou a gente também curioso com o que estava acontecendo. Porque não é normal, as pessoas verem alguém na rua e avisar a gente nas questões. Tá. Esse transeunte aí que iniciou, né, a ocorrência, foi ele que chamou, né, então é ele que faz a denúncia. Os senhores qualificaram ele? Não, a gente acabou não qualificando. Por conta que foi avisado que era um policial, que estava com características do distintivo e estava na rua, a gente achou que tinha alguma coisa estranha. E por conta disso mesmo, a gente tentou ir mais rápido, verificar o que estava acontecendo. Até que estava achando alguma coisa, não sei, que estava acontecendo algum problema, que a pessoa estava em perigo, alguma coisa assim. Constou no BOPM esse transeunte que deu início à ocorrência? Se eu não me engano, a gente constou com um transeunte que passou as informações pra gente, que havia um policial identificado com um distintivo, mas que a gente não... Tá. Cortou aqui, não sei se o senhor está me ouvindo aí ainda. Excelência, a senhora me ouve? Parece que deu algo errado. Vamos ver se volta, né? Sim, doutor, eu sei, só estou confirmando aqui. Tá, sim. Tá certo. O senhor pode prosseguir, a gente não pode mais ouvir a pergunta do senhor. Eu não sei se o senhor se lembra qual que é o ponto que o senhor parou. O senhor pode retomar, por Tá bom, gentileza? eu vou retomar, eu também não lembro, mas eu vou continuar aqui. Senhor Rodrigo, além do réu aqui presente, ele estava na companhia de mais uma pessoa, foi isso que o senhor falou, né? Sim. Quem era essa pessoa? Eu não lembro o nome exato dela, mas era um empresário, eu sei que era um empresário. Tá. O senhor ou o sargento tinha alguma amizade com essa pessoa, algum conhecimento, algum parentesco? Não. Nenhum? Tá. Essa pessoa demonstrou, pela que os senhores puderem visualizar ali, que eles se conheciam, tinham uma amizade, uma intimidade, essa pessoa e o réu? Parecia que ele não foi a primeira vez que eles se encontraram, mas eu não sei da questão como que é o contato já do réu, mas ele, quando a gente falou que ele não era delegado, a pessoa ficou surpresa. Agora, se eles já se conheciam, se era muito tempo ou não, o que eu sei é que eles já tinham se visto alguma outra vez, não era a primeira vez que eles se falavam. Tá. Você sabe me dizer se essa pessoa fez alguma representação contra o réu, alguma reclamação? Ela foi encaminhada junto com o réu lá para a Polícia Federal. Agora, se antes foi feita alguma coisa, eu não sei. O senhor participou de alguma audiência contra o réu como testemunha, a não ser essa de hoje? Não, é a primeira. Eu não sei se a doutora magistrada ou a doutora promotora perguntou, mas o documento, ele tinha uma aparência, pela experiência dos senhores, né, de falsificação grosseira? Então, eu não cheguei a ter essa percepção pelo documento. Eu tive essa percepção mais pelo jeito que o réu se portou do que pelo documento. Quando a gente começou a conversar com ele, porque geralmente a gente vai conversando, vai vendo o que está acontecendo.
E aí ele começou a ficar nervoso, tipo, ele contradisse. Aí é onde que a gente começa a ter alguma percepção de que o que ele está falando não é verdade. A gente vai tentar buscar o que realmente está acontecendo. A gente escuta as pessoas para ver a história que elas vão passar, aí escuta uma pessoa, outra pessoa, e a gente tem a nossa percepção. E com isso a gente vai verificando se realmente uma história está certa, ou a gente vai vendo o que está sendo passado para a gente e ver o que realmente está acontecendo, entendeu? Tá certo. Foi aí que a gente começou a ter uma percepção de que está alguma coisa errada. Não sei se o senhor falou, me perdoe se ficar repetitivo, o documento estava na posse dele ou no veículo? Na posse dele. Na posse dele. Estava com ele e ele entregou para a gente, se identificando. O senhor também falou, que me chamou a atenção, após o transeunte solicitar os senhores fizeram um patrulhamento aí com vistas para encontrar aí, né, o suposto falso policial ou o policial. E o senhor disse que está dentro de uma padaria. Como é que o senhor viu lá dentro da padaria? Então, eu lembro disso exatamente, porque a janela onde eles estavam era muito grande. Essa padaria, ela tem como se fossem janelas enormes. São umas 4 ou 5 janelas. Aí a gente consegue ver dentro do comércio também com facilidade, por conta disso. E o bolachinho era vermelho, se não me engano, ele estava com uma coisa pendurada vermelha. Aí a gente consegue perceber fácil. Da viatura, na rua, o senhor viu lá dentro da padaria o bolachão vermelho? Exatamente, essa padaria fica de esquina, eu acho que tem umas 4 janelas enormes. Eles estavam próximo da janela, o que deu pra gente ver. A gente já é acostumado a olhar dentro dos estabelecimentos, a gente vê se está normal o estabelecimento, se tem alguém perto do caixa, se as pessoas estão com medo, alguma coisa assim, isso pra gente é normal. Só que por conta disso chamou atenção também, não foi só a janela, ele também estava com um negócio que chamava atenção, acho que era vermelho, se não me engano, no peito. Tá certo. Sua graduação hoje qual que é? Aluno oficial. Aluno oficial. Senhor oficial, eu agradeço a sua participação e colaboração, devolvo a palavra, excelência, estou satisfeito. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada, doutora. Doutor, pela defesa. Sim, excelência, obrigado pela oportunidade. Senhor Yuri, boa tarde, tudo bem? Tá mesmo, doutor. Obrigado, perdão, excelência. Senhor Yuri, boa tarde, tudo bem? O senhor me Boa ouve? tarde. Sou Paulo Sérgio, advogado aqui do réu, senhor Alexandre. Ainda na última fala do senhor, em relação a esse PIX, quero que o senhor me esclareça. Esse PIX foi devolvido para o senhor pela irmã do réu, que é sua inquilina? Sim, ela devolveu logo em seguida o PIX por ela. Perfeito. Então, o senhor confirma que não teve nenhum prejuízo? Não. O senhor falou de bastante relacionamento aí, né, que o réu foi conversando com o senhor, foi tendo um interesse, depois houve um desinteresse. Esse tipo de relacionamento durou quanto tempo? Meses? Não. Acho que foi um mês ou dois, uns 2 meses aí no máximo. Cerca de 2 meses. A irmã do réu é sua inquilina até hoje? Sim. Tem um bom relacionamento Sim, com ela? até hoje. Olha, quem cuida diretamente com ela é a imobiliária. Eu não tenho relacionamento nenhum com ela. Eu simplesmente pago para a imobiliária e a imobiliária me repassa. Tá, mas não chegou nenhum problema para o senhor? Confusão? Não tem problema nenhum. Se tiver algum problema, é a imobiliária que cuida, que trata. Eu só recebo o aluguel, o repasse do aluguel através da imobiliária. Tá. Esclareça, por gentileza, em relação às tentativas, né, de trabalho que não se confirmaram, os honorários eram no êxito que ele cobrava? Não houve nenhum tipo de honorário. Não, a promessa. Não foi pago nada. Não, promessa. Os trabalhos, eles não foram frutíferos. Sim, né? Ficou sim. só na cogitação. Sim. Mas ali na tratativa, eu cobro 20%, o senhor chegou a falar esse Com valor? relação ao Habibs, não. O Habibs ele tinha pedido metade para repasse lá para o juiz que ele conhecia. Certo. Mas o da metalúrgica, em questão da sociedade, seria no êxito. Se ele conseguisse, seria no êxito. Tá certo. Os policiais militares que estiveram lá nesse dia, né, e que vocês foram todos para a Polícia Federal, o senhor conhecia algum deles?
Eu conhecia um, Conhecia, né? Qual que é o que o senhor conhecia? o Velasco. Velasco. Você sabe o primeiro nome dele? Não sei o nome dele. Mas tanto eu como o Alexandre Gasparini também eu conhecia já. Tá, tudo bem. E o Velácio, ele fez parte dessa ocorrência também, ele só não apresentou. Fez parte da ocorrência. Tá, perfeito. Deixa eu ficar quieto, senhor Alexandre, por gentileza. Em relação ainda a essa ocorrência, tá? O senhor conhecia o Velácio, que o Velácio, evidentemente, conhecia os outros PMs que trabalhavam juntos, tá? O senhor, em algum momento, nessa desconfiança do senhor, não comentou com eles para que fosse feito esse flagrante? E tirar a dúvida? Não, nenhum momento. Nenhum momento. Tanto que eu nem esperava que ele não fosse. Quer dizer, existia uma leve suspeita, mas eu não esperava. Tanto que eu fiquei sabendo ali no ato. Mas o Velácio sabia que vocês iam se encontrar. Eu tinha convidado o Velasco para a gente ir junto comigo, porque ele mora lá nessa cidade. Certo. Então ele iria comigo de carona. Então o Velácio, você sabe qual que era a graduação dele na época? A patente? Eu acho que ele é sargento. Sargento, né? Tá. Então o Velácio sabia, o senhor o convidou para participar dessa reunião. Não convidei ele para participar. Eu falei para ele que eu daria uma carona para ele, Tá. caso ele quisesse. Mas ele sabia que o senhor ia se encontrar com o suposto delegado que hoje é o réu. Aí eu já não sei se ele sabia ou não. Só para ele, estou indo para o interior, se você quiser uma carona, você vem comigo. Eu sempre fiz isso com ele. Tá. O senhor é seu amigo há muitos anos? Não muito. Quanto tempo? Deve ter uns 3 anos de amizade com ele, mais ou menos 3, 4 anos de amizade. Tá certo. Além do senhor, mais alguém acompanhou, né, essa prisão do réu na época, lá na padaria? Não. Os senhores estavam em que local da padaria? Estávamos dentro da padaria. Sim, mas no balcão, na Sentado. mesa, sentado, em pé? Não, uma mesinha, uma mesa. Sentados? Uma mesa tomando café, sentados. Sentados. Tá. O senhor sabe me dizer, ou nos dizer, na verdade, porque o esclarecimento aqui é para a justiça, como que os PMs chegaram lá? Se vocês estavam dentro de uma padaria, sentado, alguém levou os PMs lá? Você fez algum contato? Eu não fiz contato nenhum. Eu não sei como é que os PMs entraram lá. Isso aí eu não sei, não saberia te dizer. E eles foram direto Por que na que eles mesa dos entraram lá? senhores? Então, são perguntas que eu estava sentado na mesinha de costa, inclusive, eu não vi o episódio. E aí eu não sei como é que foi feito isso daí. Está fazendo uma pergunta aqui, como é que eles entraram, como é que eles ficaram sabendo. Eu não... Senhor Yuri, fica tranquilo, o senhor Não vai saberia responder te só informar. o que o senhor sabe. O que o senhor sabe, você fala que sabe, o que o senhor sabe, o senhor diz que não sabe. Não tem problema, Tá tá? bom? Aqui nós estamos na Casa da Justiça, aqui não tem nenhum problema, não é delegacia. Sim. O senhor fez alguma representação contra o réu, processou ele por alguma situação? Nada. Não. Ainda falando lá do documento falso, o senhor deixou claro aí que o senhor não viu, né? Ele saiu lá para fora e provavelmente ele apresentou a carteira, não é isso? Tá. Pendurado assim, igual os policiais. Foi até o próprio Alexandre que pediu que eu não saísse lá para a parte de fora. Tá, ok. Pendurado assim no pescoço, igual os policiais civis usam também federal e estadual, ele tava com alguma coisa assim pendurada que chamava atenção? Eu não vi. Então, quando eles saíram lá para fora também, eu não vi. Não, pera um Eu pouquinho. demorei pra sair. Quando vocês chegaram, conversaram, sentaram na mesa, o senhor viu esse bolachão pendurado? Porque isso aí chama atenção. Não. Perfeito. Eu já estou acabando, só um minuto, por gentileza.
hoje é a primeira ocorrência que o senhor, aliás, hoje é a primeira audiência que o senhor participa em relação a esses fatos? Sim, sim. Senhor Yuri, muito obrigado pela sua colaboração, excelência, eu estou satisfeito, devolvo a palavra. Obrigada. Tenho sim, excelência. Boa tarde, Pois doutor não. delegado, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Apenas uma pergunta, por gentileza. A entrada no interior da delegacia de polícia, conforme o senhor mesmo narrou, que é franqueada apenas por policiais, né? Nós também, como operador de direito, a gente também chega até o balcão, mas não consegue entrar. Salvo engano, tem chaves, senhas. Essas portas são fechadas, elas ficam abertas, o acesso é fácil? Certo. Isso vem da estrutura da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Existem delegacias especializadas dentro da Superintendência e, no caso da DEAC, o acesso interno ali tem uma porta e ela tem chave. Atualmente a chave é magnética, então não há esse acesso ao público não. Então tem um balconista ali, não tem o servidor terceirizado, a pessoa, se caso se apresente como policial, ela tem um ingresso autorizado, mas a porta não fica acessível ao público. Tá certo, doutor. Eu tenho apenas essa, agradeço, devolvo a palavra, excelência. Obrigada, eu quero ser isso. Obrigada, doutor. Doutor, pela defesa. Tenho sim, excelência, obrigado. Pois não. Senhor Gabriel, boa tarde, tudo bem? Senhor Gabriel, qual que é o seu cargo da Polícia Federal? Hoje sou auxiliar administrativo. Auxiliar concursado? Não, É terceirizado, né? isso. O senhor narrou que quando ele se apresentou, ele disse que era procurador de uma das partes, é isso? Confere ou... Não, tem campo de procurador, porque o que aparece lá pra gente é campo de procurador. Tá, mas ele se apresentou como procurador da pessoa. Não, como delegado. Como delegado, não procurador. Isso. Aí o senhor que foi ver se tinha algum procurador. Isso. E é normal algum delegado se apresentar, fazer alguma interferência em processo? Não. Não? Estou satisfeito, excelência. Obrigado, senhor Gabriel. Ok. Perguntas? Doutor, pela própria defesa? Eu tenho sim, excelência. Pois não. Obrigado. Senhor Alexandre, com qual frequência o senhor ia à Delegacia de Polícia Federal? Uma vez por semana, às vezes duas, dependia muito da parte documental. E você fez amizades lá nessas Sim, ilhas? com certeza. Eu estava lá com uma certa frequência e tinha amigos. Conhecia o pessoal do estacionamento, Conhecia, portaria da Delegacia Federal? conhecia. E o tratamento com essas pessoas, como é que era? Eles me chamavam de doutor porque eu estava lá sempre, doutor, só por isso. Aproveitando então, Sim. isso, por te chamar de doutor, Sim. talvez pelo seu comportamento. Eu sempre usei paletó e gravata, talvez por isso, né? E o que te levou, então, porque isso aí é crime, agora você Lógico, está sabendo, isso você está aí, aqui na isso aí. Justiça Federal. Sim, sim. Então, o que te levou a isso foi essa ideia, você gostou da ideia de ser tratado como doutor e embarcou? Não, doutor, na verdade era o meu sustento naquele momento. Eu tinha recém descoberto um câncer e não tinha condição de trabalho, então era uma forma de ganhar algum dinheiro para me sustentar. Hoje eu não consigo arrumar um emprego porque faço exames toda semana, então eu estou sempre faltando no serviço por algum motivo de exame. Então isso era uma coisa que eu não precisava trabalhar todos os dias o tempo integral. Sim, mas a minha pergunta é, você gostou dessa ideia de ser chamado por doutor e acabou consentindo. Você algumas vezes não afirmou, Sim. mas também não negou que era. Sim, doutor, sim. Em relação às pessoas que testemunharam no Sim. processo, tudo, a gente analisando o processo, nenhuma está te processando ou pedindo Sim. dinheiro de volta. Não Mas são testemunhas de acusação. Sim. Por que elas estão testemunhando contra você? Foi uma pergunta da magistrada.
seria porque elas se decepcionaram com o senhor, porque o senhor não era o delegado? Eu acredito que não, meritíssimo doutor. Eu entendo que essas pessoas, eu fiz o serviço e alguns deram certo, outros não deram. Mas como eu só cobrava no êxito, então... Sim, mas algumas delas falaram que depois, no decorrer do trabalho, descobriu que você não era delegado. Legal, Então, sim. houve uma decepção dessas pessoas? Não te contrataram mais? Continuou? Não, eu mesmo desisti. Quando eu fui na última vez na delegacia para tirar o passaporte do filho do Fauês, que o pai do Fauês estava doente e tal, ele precisava viajar em 2, 3 dias, o próprio delegado falou, olha, se você continuar nisso, vai se enrolar. Eu falei, mas eu vim aqui como cidadão comum, vim tentar ajudar um amigo. E aí eu desisti, literalmente, do negócio. Tá certo. Em relação ao policial, né, que não fez parte da ocorrência, Sim, o Velasco, sim, tá? O Velasco, o senhor chegou a conhecê-lo? conheci. Estive com ele umas 2 ou 3 vezes. Ele era muito amigo do japonês, do Yuri. Tá. O Velasco, ele era policial militar, civil, federal? Ele se dizia ser, não sei se era, né? Nunca Qual pedi a carteira. polícia? PM, federal? Ele disse que era atirador de elite. Eu não sei se é verdade ou não. Mas com certeza foi ele que levantou que eu não era delegado. Ele tinha muita amizade. Esses PMs são amigos dele, por isso gerou o flagrante. Mas na hora que gerou o flagrante, ele simplesmente não apareceu. Não sei porquê. Talvez não seja policial, não sei. E o Yuri é amigo dele há mais de 3 anos, como ele mesmo disse. Ele não sabe o primeiro nome do cara? É estranho, né, doutor? Certo. Além dos documentos que a magistrada apresentou para Sim. você aqui em audiência, você possuía mais algum ou eram só Eu esses? tinha só uma carteira de juiz de conciliação, mediação e conciliação, que foi um curso que eu fiz e apresentei, junto com os documentos que estão na justiça, a minha conclusão, o diploma. Tá. Esse tipo de serviço que o senhor fazia, tinha que ser delegado, advogado, qualquer pessoa poderia Não, fazer? qualquer pessoa poderia fazer, doutor. E os valores que o senhor cobrava, o senhor disse que era no êxito, algumas Sim, vezes sim. anteciparam valores a título de Não, taxa, sim, né? mas cobrava R$2.000 no máximo, doutor. Esse preço aí era justo? Era barato, porque cobravam 10 aí fora, então eu entrei vendo o custo dos processos e ganhando alguma coisinha só para ir me mantendo, só isso. E a indicação um indicava o outro e a gente começou a fazer o serviço. Tá. Aproveitava isso também para a política ou não? Teve alguma relação? Eles não votavam em mim, porque todos eram libaneses, nenhum era cidadão brasileiro, mas eles me ajudavam na campanha. Então, às vezes dava 500, às vezes dava 1.000, mas é mais uma ajuda financeira para a campanha. E você admitiu aqui, né, em alguns casos, Sim. que você de fato se identificou como delegado, inclusive Foi um para erro meu, estrangeiros. Sim. O objetivo, você falou que era para facilitar, não ficou muito claro, é para ganhar a confiança deles? É porque eles são muito desconfiados. O povo libanês veio para cá e muita gente engana eles. Então a ideia foi só para transmitir uma confiança. Eu, na mesma hora que pegava a documentação, entrava no computador, dava o processo, tanto é que todos os processos estão na Polícia Federal. Todos, literalmente todos. E a promessa deles era que saindo me pagariam. Tá certo. Para finalizar, Pois não. vou te fazer mais 2 perguntas. Pois não. Qual é o seu estado de saúde hoje? Eu sou portador de câncer, já fiz 2 cirurgias, uma do intestino e uma dos rins, e estou fazendo um tratamento para que ele não volte. Eu tenho alguns pólipos no intestino, que a cada 3 ou 4 meses eu faço uma cirurgia para tirar. Esses pólipos que eu mesmo estou produzindo é que acabam virando o tumor do câncer. Tá. Essa documentação do seu estado de saúde está comprovada no processo? Toda no processo, toda. Todo documento o senhor tem aí. Tá. Você recebe, por exemplo, algum auxílio, auxílio Não. doença? Nada. Não fez requerimento? Nada.
A minha ideia, doutor, se eu for por aí, eu não consigo um emprego. E eu estou tentando conseguir um emprego. Então, eu não pedi auxílio do governo, nada. Não recebo absolutamente nada. Estou com 62 anos. Acredito que mais 3 anos eu vou receber pelo menos a aposentadoria. Tá. A doutora magistrada também fez uma pesquisa rápida ali de seus antecedentes, né? Não encontrou nenhum processo seu a título de condenação. Também não tem processo civil. Alguém entrou com alguma ação te cobrando alguma coisa, que você deu algum prejuízo? Não, nunca. Eu tive uma ação desse filho que é fora do casamento. Meu filho tem 17 anos hoje, mas eu venho cumprindo mês a mês com as minhas contribuições de pai. Tá. Você está arrependido de ter feito tudo Muito. isso? Você está aqui hoje, não? Acabou com a minha vida isso. Para você ter uma ideia, eu que... Desculpa. Perdão. Sou eu que estou produzindo o câncer para mim mesmo. Então, com certeza me arrependo muito. Excelência, eu estou satisfeito. Obrigado. Me perdoa. Operação. Estão de acordo, doutores? De acordo, Excelência. Perfeito. Perfeito. Então, senhor Alexandre, o que vai acontecer agora é que os doutores vão falar por escrito no processo e logo depois eu já vou sentenciar, que eu acredito que não deva demorar muito, tá? Que é mais ou menos 1 mês ou 2 meses, considerando que estamos no final do ano. Mas quando houver a sentença, o senhor vai ser intimado tanto pessoalmente quanto através do doutor. Ok? Então agora o senhor tem só que aguardar. Perfeito. Então agradeço, doutores e doutora, pela colaboração, participação na audiência e declaro encerrado o ato. Os senhores já estão dispensados. Muito obrigada. Eu também agradeço, parabenizo pela presidência dos trabalhos, foi uma honra. Até a próxima oportunidade. Doutora promotora, no mesmo sentido. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Então aqui, meu irmão, nós finalizamos, tá? O processo. Toda a instrução, ela se encerrou agora, tá? Poderíamos fazer os debates agora, eu disse que estava pronto para debater, porque como está fresquinho, né? Era bom. Era bom. Mas a juíza preferiu estudar mais um pouco, a promotora também nem se manifestou. Então, não tem prejuízo, tá? A gente vai ganhar mais um pouco de tempo, né? Talvez isso pode trazer alguma angústia, mas eu quero que você fique tranquilo, porque a gente conseguiu produzir um trabalho aqui que com certeza, tá? Eu não posso falar 100%, mas pela experiência, não levará você para cadeia, tá? A gente vai conseguir aí um regime aberto, uma pena alternativa, porque você tem muitas qualidades, tá? As penas, tá? Elas, se somadas, poderia dar um regime semiaberto, mas como a gente usou a atenuante e a tese de confissão, por mais que a pena passe de 4, ela vai ter que diminuir porque você confessou, tá? Evidentemente que algumas coisas você não quis falar, mas a confissão tem que ser total, tá? De fato, eu me passei como delegado, sim. Aproveitei dessa oportunidade, estou arrependido, não prejudiquei ninguém. É como o senhor falou, vaidade, eu gostei da ideia de ter aparência de polícia, de me chamar de doutor, sempre andei de terno, e aí eu vi um meio ali de facilitar o meu trabalho. Não foi nem para ganhar dinheiro, porque você não ganhou dinheiro nenhum, né? Você sobreviveu durante um curto período. Sai azar ainda com esse problema todo. Né? Então, de qualquer forma, vamos fazer aí os debates por escrito. Primeiro o Ministério Público, a promotora vai fazer, depois eu faço e depois dá a sentença. Mas eu anoto tudo, você percebeu? Eu gravo também. Então, na hora de escrever, tá tudo ali. Não perde nada. Então, foi bom porque também a gente confrontou algumas pessoas, conseguimos produzir prova que de fato o Yuri conhecia os PM, tá? Então ele deixou escapar isso. O lance do bolachão caiu por terra, porque o próprio Yuri falou que você estava sem bolachão. O PM disse que te viu porque achou estranho o bolachão vermelho. Estava de costas, então, nem era vermelho, foi o que eu falei para o senhor. Exatamente. Então a gente viu que conseguimos aí quebrar mostrar que houve um flagrante, mas preparado, tá? A tese também, eu tenho uma carta na manga. Essa prova que a gente produziu, de que de fato você não deu prejuízo para ninguém, ninguém veio aqui reclamar, o Yuri estava quietinho. Quando você me falou devolver o dinheiro, que eu perguntei para ele, não, a irmã dele devolveu. Mas foi a irmã, qual o problema? A irmã, a inquilina dele. Então, você não causou prejuízo a ninguém. Então, talvez a gente pode ganhar o uso da advocacia, tá?
administrativa, que é o fato de você usar, porque aqui você está no 296, né, que é falsificar e adulterar, e você também está no 322, tá? Que é a advocacia administrativa, que é solicitar, exigir e tal, obter vantagens e tal, né, que falam de influenciar, né? Então, como ninguém tomou prejuízo, pode ser que a gente ganhe esse artigo aqui, ou, se não for absolvido nele, eu vou tentar também a tese de consunção, que é aquele princípio de absolvição, o crime maior absolve o menor, tá? Então, a gente tem bastante chance, né? Eu nunca gosto de falar para o cliente, fica tranquilo, que já deu tudo certo, mas 90% eu acho que é bastante. Tá bom, tá né? Então, ótimo. fica tranquilo, só não apronta mais, Não, né? não tenho nem Agora você carteira não é mais mais, né? delegado, tá? A única coisa que eu me magoei, foi até falei, a minha carteira de juiz. Nós vamos pegar ela no final do processo, tá? Porque Porque nem se falou dela. Nem falou dela. Então, mas- quando terminar o processo, você não deixa a gente esquecer, Sim. eu vou pedir a restituição. A Margarete tentou pedir e não deram. É porque o processo não acabou ainda, a Não, gente tá não bom. sabia se o promotor ia Libera. usar ou não. Agora, a gente percebeu É. que não foi usado como prova isso. ele- Até porque ela não é falsificada. Não. A foto tá na polícia, na R7. Ah, na imprensa. Na né? imprensa e tudo mais. Foi Por o isso crime eu que chamou queria- percussão, por né? isso Uma que eu pessoa que queria se ter de passou por volta. delegado, Mas a carteira que foi presa. não mas era a imprensa já delegada. põe tudo no pacote. eu Além de delegado, ele falava que era juiz, É. promotor e tudo, entendeu? Então isso aí é coisa da Sim. imprensa mesmo, né? Mas eu consegui liberar o celular, até tô com ele aí. Isso, o celular nós E, conseguimos. nós conseguimos. Aí depois, se conseguir a carteira, é uma questão Não. só de mostrar para os outros. Ela tá aqui, tá Sim, vendo? nós Essa vamos de conseguir. verdade. Nós vamos conseguir. Essa de verdade. O diploma, inclusive, está com a sua irmã aqui. Nós vamos conseguir. Eu vou só finalizar aqui Tá bom. e aí nós vamos tomar um café lá, tá Tá bom? bom, tá bom. Espera o celular. Vai lá que eu já vou lá. Obrigado. Vai Tchau, falar tchau. pra sua esposa. Falar com a esposa que ela Tá deve tudo estar. bem, tá? Deve estar maluca lá. Dá licença. Todo. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma audiência concluída com êxito, audiência na Justiça Federal. Eu gosto da Justiça Federal, porque a Justiça Federal parece uma outra justiça, né? O tratamento, a excelência, a estrutura, né? Apesar que essa audiência teve um pouquinho, né, de conflito, porque era presencial, mas eu peticionei informando que queria de forma online, por conta de que eu sofri um acidente recente, o réu também é portador de câncer, enfim, né? Por uma questão de saúde, as audiências hoje podem ser mistas, então eu fiz essa exigência, foi deferido, ela me cobrou aqui ao vivo e eu repliquei que foi deferido, né? Então, eu não tinha como não ser, tá? Processo difícil, né? Um senhor sexagenário que se passava por delegado da Polícia Federal. Tinha crachá, bolachão, né? Broche, e ele tinha um pique de polícia, né? Você olha pra ele, parece que ele é polícia, um senhor organizado e tal, bonitão, alto, forte. E doutor, ele gostou e com isso ele conseguiu muitos trabalhos, muitas facilidades, mas que ele conseguia na ideia mesmo, né? No conhecimento, né? Não porque era delegado, porque o fato de você ser delegado abre porta, mas você não consegue peticionar, você não consegue fazer nenhum documento não fazer que algum documento seja deferido ali, um pedido ou outro, né? O que você faz ali é lobby, né? E aí, com essa facilidade de entrar, e entrava na delegacia com o cliente fala, doutor... Inclusive, na advocacia, tá? Principalmente a criminal, tem um monte de falsos advogados aí, viu? Um monte de gente se passando por advogado, de terno, tal, um carro bem apresentado, entra, sou advogado, tal, e passa batido, porque raramente na delegacia de polícia se pede a carteira da OAB. E aí a pessoa tem o trânsito, carceragem, isso e aquilo, tem muito falso advogado. Por isso, quando contratarem um advogado, peça a OAB deles, entre no site da ordem, lá está, inclusive, quando ele se formou, quando ele iniciou o trabalho na advocacia, telefone, endereço do escritório. E se ele é sócio de algum escritório, tá tudo lá, muito fácil, tá? Site da OAB São Paulo, ou OAB Rio, ou OAB Distrito Federal. Coloca lá pesquisa de advogado, pode colocar o nome completo, se ele deu o nome da OAB, você põe o nome da OAB, RG ou CPF, vai trazer a pesquisa. Se não aparecer, não é advogado, tá? Inclusive lá, você vai saber quanto tempo o advogado tem de experiência. Se é um advogado recém-formado, se é um advogado intermediário, ou se é um advogado
balzaquiano como eu aí há mais de 2 décadas. Amém? Até o próximo vídeo e fiquem todos na paz que excede todo o coração, a paz que vem do alto, a paz que não é ninguém que dá, é a paz de Deus. Amém?